Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que pode vetar o projeto das fake news, aprovado ontem no Senado e que ainda precisa passar pela Câmara. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse acreditar que a proposta não vai vingar e que deve ser rejeitada pelos deputados. O mandatário disse ainda que é uma das pessoas mais atacadas na internet, mas nem por isso ele reclama. Abro aspas. Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. E eu nunca reclamei. No meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu. Fecha aspas. Ontem, na aprovação no Senado, os filhos do presidente Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, usaram as redes sociais para desaprovar esse projeto de lei das fake news. Entre as críticas, os parlamentares da família Bolsonaro acusaram o projeto de se tratar de uma tentativa de censura e de ferir as garantias individuais dos cidadãos. Nesta quarta-feira, em entrevista à CNN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende dar prosseguimento do projeto na casa, mas que os deputados ainda deverão alterar alguns pontos do texto. Para começar os comentários dessa tarde, Thaís Oyama. Paulo, eu acho que nós temos, eu pelo menos me acho no direito de desconfiar que os bolsonaristas estão preocupados com a liberdade de expressão em relação a esse projeto. Eles têm outros motivos para se preocupar com esse projeto. Mas eu vejo vários problemas nesse projeto, sim. Eu vejo, por exemplo, que a forma como ele foi votado, assim, na calada da noite, de forma assodada e sem discussão, acho que isso é um grande problema. E principalmente porque tem muitos senadores que não dominam esses assuntos, essa nova tecnologia, e tem muita coisa complexa que não foi suficientemente esclarecida. Eles podem muito bem ter votado sem conhecimento de causa, sem conhecimento completo da causa. Me parece que foi aí um assodamento do presidente Davi Alcolumbre, e isso pode e deve ser corrigido agora na Câmara. Essa é a primeira coisa que me incomoda. A segunda coisa que me incomoda é a criminalização do que o projeto chama de desinformação. Então, essa palavra aparece lá muitas vezes, e no capítulo 2, por exemplo, diz assim, que o projeto, se aprovado da forma como está, que é improvável, né, ele torna... ele veda as contas inautênticas. Ok, contas inautênticas são basicamente perfis falsos, até aí, ok. Mas aí ele fala assim, ele veda contas inautênticas criadas com o propósito de disseminar desinformação. Então, vamos lá. Quando se veda, quando se proíbe robôs ou perfis falsos, você está legislando sobre a forma, certo? Sobre a tecnologia que rege as redes. Aí, quando você vai além e diz que estão proibidos perfis falsos e robôs que disseminam desinformação, aí você já passa a um outro campo, você passa a legislar sobre conteúdo do que está sendo postado nas redes. E aí que mora o perigo, né? Porque, mesmo na análise do projeto, o próprio relator chama atenção para esse perigo. Pela definição que ele adota, desinformação, a palavra desinformação exclui manifestações de opiniões, então, trabalhos intelectuais, doutrinas religiosas, convicções políticas ou filosóficas. Ele toma esse cuidado de dizer que tudo que não for verificável não entra na categoria de desinformação, simplesmente porque não pode ser verificado. Mas, mesmo assim, apesar desse cuidado, o próprio relator reconhece que a criminalização disso que ele está chamando de desinformação faz com que o negócio entre numa zona perigosa, não muito clara, que pode conflitar com a liberdade de expressão, né? Então, passou muita coisa nesse projeto, tem muita coisa a ser discutida, falta ajuste, falta discussão, falta entender tudo melhor, não é alguma coisa para ser votada como foi desse jeito. Então, vamos esperar que isso seja discutido de uma forma melhor na Câmara, até porque o projeto tem boas coisas. Eu cito duas coisas boas, por exemplo. Ele diz que a entrega de mensagens distribuídas em massa, por meio de lista ou transmissão de grupos, fica condicionada à permissão do destinatário, ou seja, você só pode receber aquilo se você tiver dado autorização. E que as mensagens patrocinadas devem conter mecanismo para o destinatário se descadastrar, igual nos e-mails antigos, né, que tinha bem pequenininho lá no final, você recebia um monte de propaganda e bem pequenininho lá no final, se você quiser se descadastrar, clica aqui. Então, essas mensagens teriam algo
algo parecido, e isso livraria os usuários de duas pragas da modernidade, que é o fato de as pessoas ficarem despejando no seu celular conteúdo que você não quer, ou mesmo lixo, né, sem que você possa fazer nada. E isso abrange desde propaganda política até propaganda de vitamina ou sei lá o quê. Muito bem, Thaís. Constantino, e esse conselhão que consta nesse projeto de lei, o que você acha? Paulo, eu acho tudo uma aberração. Eu entendo a preocupação de algumas questões técnicas que as redes sociais e a internet suscitam, né, porque são novidades de alguma maneira, mas eu acho impossível analisar o PL 2630 sem se afastar um pouquinho e tentar ver o big picture, né, sair da árvore e enxergar a floresta. A narrativa hegemônica que vinha das principais empresas de comunicação, da mídia, né, da grande imprensa, essa hegemonia foi perdida. A bolha progressista, que era hegemônica quase, foi furada com as redes sociais. Nós tivemos três grandes símbolos disso: o Brexit, a vitória do Trump em 2016 e a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. E tem uma turma que nunca aceitou isso, nunca aceitou o resultado das urnas, nunca entendeu o fenômeno e nunca conseguiu engolir isso aí, né? Então, nos Estados Unidos, a narrativa passou a ser o conluio com os russos, que teria, de alguma maneira, impactado as redes sociais e levado à vitória do Trump. Insistiram por 2 anos nisso. E no Brasil estamos vendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto que a outra pauta que você já disse aí, que vamos conversar, é novamente essa palhaçada do TSE analisando a chapa vencedora por conta de um grupo de WhatsApp. É um negócio ridículo, né? É ridículo. Então, o big picture que eu vejo a turma está atônita, nervosa, porque a patota hegemônica, que soma aí os jornalistas e políticos mainstream, né, perderam essa hegemonia, esse monopólio da narrativa, graças às redes sociais. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta aqui é quem decide o que é verdade ou mentira, né? No projeto original, as ideias da deputada Tabata Amaral e companhia queriam criar uma reserva de mercado para as agências de checagem, que são elas também dominadas por uma mentalidade progressista. Então, essa pergunta é a mais clara de todas, né? Quem é que vai decidir essas coisas, de verdade ou mentira, quando mexe com conteúdo? A gente está vendo o que está acontecendo. Esses grupos de redes sociais que deveriam ser plataformas neutras, mas não são, né, acabam tendo uma certa influência também no conteúdo, por meio de censura, perseguem conservadores. Perseguem, por exemplo, Donald Trump. Né, censuram tweets dele que não tem nada demais, que ele está falando que vai fazer a lei ser aplicada nos Estados Unidos com o uso da força. E isso aí já é suficiente para a turma do Twitter censurar. Então, é uma turma que está querendo, de alguma forma, sim, asfixiar a liberdade de expressão com todos os aspectos caóticos que isso traz em rede social. Xingamento, robô, gado. Eu já comprei briga com todo mundo de extremo, né, desde petista até olavista, passando por radicais de centro, e eu posso atestar aqui a minha experiência, né? Todos têm grupos de ódio, mas eu nunca vi gabinete de ódio mais ativo e com mais robô, né, porque vem em manada, do que essa turma radical de centro. Eu nunca vi nada igual. Então, é verdade que o Bolsonaro é um dos mais atacados nas redes sociais, e ele mantém aí esse compromisso, sim, com a liberdade de expressão, isso está claro. E isso ficou claro, inclusive, naquela reunião fechada. O Benê Barbosa fez uma comparação muito boa com o desarmamento, que é a área dele, né? Falavam também que a questão do desarmamento era para tirar arma de bandido. E hoje está claro que não é nada disso, né? Está claro que é para tirar arma de cidadão de bem. Então é igualzinho. Não, isso é para coibir fake news, uso de robô. Não é. Né, é uma tentativa inicial para começar a tentar controlar conteúdo e censurar aqueles que eles não conseguem controlar e que eles ficam nervosos. Então, eu acompanho aqui o voto de deputados como Marcel Van Hatten e Paulo Eduardo Martins, que se pronunciaram falando que vão lutar veementemente para vetar isso na Câmara, né, porque é uma aberração e é uma ameaça à liberdade de expressão, sim. Né, e basta citar uma mensagem do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que disse: aguarde que essa farra de fake, robô e pau-mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Né? Talvez seja um ato falho, talvez não. Talvez seja uma ousadia mesmo de escancarar o verdadeiro intuito aqui, né? É acabar com um tempo de liberdade. E isso não podemos permitir. Muito bem, Josias, esse PL cria o modelo de rastreabilidade de mensagens privadas mais rígido do mundo. Isso não é um precedente perigoso?
Eu acho que esse projeto sobre fake news, ele tem vários precedentes perigosos. Ele passou com dificuldades no Senado e deve ter mais dificuldades ainda para passar na Câmara. Tudo muito rápido, tudo muito ligeiro. Isso aqui exigiria uma discussão muito mais aprofundada. Muitas vezes o medo de um mal pode levar a um mal bem pior. É o que ocorre nesse projeto sobre fake news. Há um problema real nas redes sociais. Criou-se, nesse ambiente virtual, uma indústria de propagação de desinformação. Isso inclui notícia falsa, calúnia, injúria, difamação, ameaças, um monte de coisa ruim. A difusão massiva de desinformação exige a montagem de uma estrutura que custa caro. São redes de engajamento artificial impulsionadas por robôs. Isso precisa ser combatido. A única ação eficaz que pode ser utilizada para combater esse tipo de coisa é o rastreamento do dinheiro que financia o logro nas redes sociais. E não há na proposta que foi aprovada no Senado, com um placar bastante apertado, nada que se pareça com uma solução. O que existe nesse projeto são artigos que colocam em cena um outro risco, que é o risco de cerceamento da liberdade de expressão, que é o motor da internet. É uma ilusão você imaginar que vai cercear liberdade de expressão nas redes sociais, na internet. O problema de notícia falsa se combate com mais informação e não com cerceamento. Crime, calúnia, injúria, difamação, esse tipo de crime, ele já está tipificado em lei. O que falta na legislação brasileira é um tipo penal que criminalize pessoas ou grupos econômicos que, protegidos pelo anonimato, investem dinheiro na propagação de falsidades e ofensas no ambiente virtual. Isso falta na legislação brasileira. O resto tem cheiro de censura. Então, não tem nada que se pareça com necessidade, com o que é necessário fazer, e há muito parecido com cerceamento, com censura, com criação de conselhos que depois você vai ficar discutindo quem é que vai aconselhar o conselho. Tudo muito, aparentemente, desnecessário. Nesse contexto, eu achei muito curiosa a manifestação do presidente Bolsonaro, porque ele critica o cerceamento, parece ser contrário à censura, mas ele fala que nas redes sociais dele, quando alguém aparece ali dizendo algo que ele não gosta, ele bloqueia, quer dizer, ele censura. Então, é muito curiosa a reação do presidente. Mas me parece que esse projeto aqui, objetivamente, ele não cheira bem, e o que é necessário não há no projeto. E o que há no projeto não parece necessário. Constantino pedindo a palavra. Não, só para, em primeiro lugar, deixar claro que na sua página, no seu perfil, né, você exerce um direito que é uma liberdade de não deixar todo mundo se manifestar livremente, né? Você não é obrigado a fazer isso. Aliás, eu já fui bloqueado aí, né, se for um ato autoritário de censura, pelo ministro Mandetta, por aquela militante disfarçada de jornalista, tão respeitada por todos os pares, e por aí vai. Um monte de gente já me bloqueou e olha que eu não sou ofensivo. Eu faço perguntas incômodas, né? Eu só queria lembrar outra coisa, que conselho, né, Paulo, como você perguntou antes para mim, é a definição da palavra soviet, né? Soviet quer dizer conselho. Então, quem adorava esses conselhos para decidirem, né, por exemplo, o que é fake news ou não e tudo, eram justamente os comunistas soviéticos. Isso não remete, isso não tem nenhum tipo de sabor, de odor liberal. Isso é coisa de censura totalitária, sim. E, por fim, eu quero sempre voltar à questão das fake news, né, porque, de novo, eu falei lá na minha primeira fala que é um fenômeno que levou ao Brexit, que levou ao Trump, que levou ao Bolsonaro, que a turma mainstream não entende. Não entende o fenômeno e quer atacar o mensageiro, quer calar os deploráveis, segundo a Hillary Clinton, né? Os fascistas, segundo um monte de intelectual socialista, e por aí vai, né? Fake news não é exclusividade de rede social. Tem muita fake news nas redes sociais, mas tem muita fake news na mídia mainstream. E não é por outro motivo que há uma perda de credibilidade e um espaço ganho nesse vácuo pelas redes sociais. Cada vez mais gente buscando se informar de outra maneira, porque vê lá a Folha de São Paulo puxar. Segundo o leitor diz... Bom, porra, e fora outras várias notícias que são, no mínimo, deturpadas ou passam por um filtro ideológico ou por um viés de torcida ali, né?
Então, veja, fake news, a turma petista se diz perseguida política, diz que o Lula é um preso político. Vamos censurar todos eles, então, nas redes sociais, né? Então, é muito hipócrita esse discurso, porque, na prática, o que querem fazer é, sim, dar um jeito de perseguir a turma da direita, que é a novidade. Porque na turma da esquerda sempre houve muita fake news, inclusive com o aval e o crivo de muitos jornalistas, né? Então, sem essa de que a ideia é combater fake news. Se fosse assim, ia ter que fechar pelo menos alguns veículos aí de comunicação tidos como sérios e respeitáveis. Josias. Queria fazer uma ponderação. O Constantino diz que o presidente tem todo o direito de bloquear quem ele bem entender. Há uma distinção muito grande entre políticos e autoridades e as pessoas que vivem ali a sua vida na esfera privada. Político e autoridade não tem esse direito, não, de ficar bloqueando as pessoas que chegam ali para criticar. Aliás, a Suprema Corte nos Estados Unidos já tratou dessa matéria em relação ao Twitter do presidente Trump e considerou que o Twitter dele é uma extensão dos meios de comunicação do governo. Presidentes como o Bolsonaro e o Trump, eles utilizam as redes sociais como meios de informação de providências adotadas pelo governo, intenções, planos de governo. Isso não pode ser uma pessoa que entre ali e critique o presidente, não pode sair bloqueando, não, porque é diferente, não é a mesma coisa de um cidadão comum que está ali nas redes sociais como uma pessoa privada, que não é autoridade, não é político. Acho que o mesmo raciocínio se aplica a deputados e senadores. Essas pessoas estão sujeitas ao crivo, à crítica da sociedade. E não é razoável que saiam bloqueando todo mundo, não. Não é admissível, não. Vamos lá, Thaís. Eu queria só esclarecer aqui para contribuir, ou pelo menos para evitar a disseminação de má informação. Acho que Constantino se empolgou na fala dele e acabou dizendo uma coisa que não é verdade. A imprensa, ela não dissemina fake news. A imprensa pode dizer o que você talvez não goste, o que muita gente não gosta, pode eventualmente ter um viés, sim, ideológico, politizado, porque as pessoas que fazem os jornais são pessoas que têm vieses políticos, ideológicos, etc. Isso pode sim aparecer. Agora, fake news, como você sabe, Constantino, é uma mentira propositalmente publicada para beneficiar um grupo ou uma pessoa. Então, me desculpa, mas isso não é parte do jornalismo profissional. Vamos dar às coisas os nomes que elas têm. Constantino. É importante separar as duas coisas. Existe um filtro ideológico, muitas vezes, que faz, por exemplo, uma jornalista da Folha elogiar o investimento brasileiro do PT em Muriel, em Cuba. Isso é um viés ideológico. Mas existe muita fake news também, Thaís, infelizmente. E é difícil avaliar a intenção. Se fake news é só algo deliberado, aí fica mais difícil porque a gente entra no campo da intenção. Fake news é mentira. Né? Mentira, aí tem um monte. Às vezes a mídia vai lá e solta uma notinha. Fake news é essa. Pedindo desculpas. Fake news é a mentira, não é uma coisa deliberada. Não é, Constantino, não é. É isso que eu estou querendo chamar a atenção, está errado. Fake news não é igual a mentira. Fake news é uma mentira deliberada, proposital, publicada com o intuito de beneficiar alguém ou um grupo. Isso é a definição correta e formal de fake news. Não inventa, não é. Fake news então não é igual a mentira. Sinto muito. Leitores de mente para identificar a intenção, para saber se o cara quis mentir ou mentiu por acaso. Porque ele disseminou uma mentira. Agora, você está me dizendo que a intenção dele é que importa para definir fake news ou não. Então, você vai ter que entrar na mente das pessoas que espalharam uma mentira. Não é isso. Essa mentira é deliberada e proposital. É disso que se trata. E isso é crime. Então, agora, um erro Vamos só organizar aqui, queridos, vamos tentar organizar aqui. Primeiro Constantino, depois Josias. Thaís, se você quiser fazer alguma consideração, eu passo a palavra. Vamos lá, Constantino, termina a sua... Em primeiro lugar, quando você vai colocar em questão até essas definições ambíguas é que são as piores. Porque quando você coloca em questão que depende da intenção, para mim já entrou numa seara totalmente subjetiva e perigosíssima. Né? Alguém disseminou mentira. Isso a mídia faz e faz bastante. Sobre a figura pública, eu concordo com o Josias. Isso foi parar na Suprema Corte e entendeu-se que na era moderna das redes sociais, governantes como Trump usam para anúncio de políticas públicas. Então, aquilo ali tinha que ser encarado como uma conta oficial da Casa Branca e não pessoal do presidente. É verdade, mas eu disse aqui um exemplo de um ministro que me bloqueou, né? Mas é verdade. Agora, veja, jornalistas
figuras públicas não são cidadãos privados nesse aspecto. São formadores de opinião, estão na chuva para se molhar. Aqui nos Estados Unidos teve até um projeto de conservadores, né, cansados desse viés escancarado e negado pela mídia mainstream, que foram fazer, sabe o quê? Pegar o histórico de postagem dos jornalistas. O histórico e o elo familiar, pessoal, são coisas públicas. E divulgaram. Deu uma celeuma aqui, né? A turma entrou em polvorosa, apavorada, porque iam expor o viés. Né? Então, veja, quando você começa a fazer pergunta para jornalista, fazer crítica, confrontar declarações passadas com presentes e mostrar essas coisas, isso é do jogo. Tem jornalista que não gosta e bloqueia. Vamos lá, Josias. Eu também acho do jogo. Eu acho também que jornalista não pode sair bloqueando pessoas, não. Eu, por exemplo, não faço isso e não tenho o menor receio de comparações do que disse no passado com o que digo agora, e acho também que nós estamos na chuva para receber água na cabeça. Tem uma coisa que eu também queria realçar, não dá para comparar imprensa, eu acho que o Constantino tem uma prevenção contra jornais, ele já considerou aqui no nosso programa o New York Times uma publicação deplorável, então é um dos principais jornais do mundo, ele não gosta, ele tem esse direito, mas não dá para comparar o jornalismo profissional com a fake news que é difundida nas redes sociais. Nós estamos falando de algo que é difundido anonimamente, com propósitos deliberadamente difamatórios, caluniosos, propósitos criminosos, com o noticiário. O noticiário é o noticiário. Você tem notícia, você tem opinião. Nós estamos aqui expressando a nossa opinião sobre uma série de temas. Aquilo que o Constantino diz, muitos apreciam, outros não apreciam, mas é a opinião dele. E nós respeitamos, todos respeitam, e o programa tem essa natureza. Estamos aqui colocando a nossa cara, quem discorda vai discordar sabendo quem disse, é diferente de você, nas redes sociais, com financiamento oculto, sair atacando pessoas, difamando, cometendo crimes. Não dá para comparar uma coisa com a outra, é preciso ter bom senso. Então não se pode dizer aqui... sem nenhum tipo de ponderação, que jornalismo difunde deliberadamente fake news. Não. O jornalismo, quando faz uma notícia errada, deve se corrigir. Se não se corrige, se desmoraliza. Está sujeito, está lá, todo mundo sabe quem fez. Então, acho que há uma distinção muito nítida entre uma coisa e outra. Não dá para confundir as duas coisas, não. Você? Eu? Você quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Quero, Imaginei sim. Que você queria. Eu quero. Para ser bem didática, Constantino, fake news, 2 pontos. Flávio Bolsonaro usa camiseta escrito nordestinos voltem para casa. Vocês não são bem-vindos. Isso é uma fake news. Eu acho que dá para você entender. Fake news. Manuela Dávila usa uma camiseta, só para ficar no terreno das camisetas, vamos lá. Manuela Dávila usa uma camiseta escrito Jesus é travesti. Aí, outra coisa, fake news, 2 pontos. Mourão propõe confisco de poupança. 2 pontos, fake news. Bolsonaro não foi esfaqueado porque não tinha sangue. Dá para entender? Isso é fake news. Constantino. Volto a falar que a fake news também é composta por muitas mentiras que você não tem como provar que houve a intenção deliberada. Mas eu quero só voltar numa coisa que o Josias falou interessante. Ele falou que o preço do jornalismo sério, que comete tantos equívocos assim, né, em análise, ou divulgando notícias que se mostram, se provam falsas, é a perda de credibilidade. E eu acho curiosíssimo que foi exatamente o ponto que eu trouxe. Ele, talvez, vivendo numa bolha, pode achar que a Folha goza de muita credibilidade. Lá fora, não. Então, o New York Times, esse jornalzão, né, tem uma figura chamada Walter Duranty, que foi prêmio Pulitzer, graças às suas reportagens sobre a União Soviética. Sabe o que ele falava sobre a União Soviética? Que aquilo lá era um paraíso dos trabalhadores. Ele ganhou um prêmio Pulitzer. O New York Times, o jornalzão, que 9 em cada 10 jornalistas brasileiros tomam como muito sério e tudo mais, já tem inúmeros editoriais elogiando Fidel Castro e Cuba. Isso é jornalismo? Ou isso é uma assessoria de imprensa socialista disfarçada de jornal? Então, veja, quem é que leva a sério o New York Times? A turma da bolha. E como é que o Trump foi eleito, apesar de tanta munição e bombardeio vindo de New York Times, Washington Post e companhia? Pois furaram a bolha. Então é exatamente a minha premissa.
mas a turma da bolha acha que é muito sério o New York Times. Está aí o resultado. Escuta, vocês três não estão falando a mesma coisa? Porque se a gente for analisar fake Não, news... não. Vocês não estão falando a mesma coisa? Eu tô achando que vocês estão falando não. porque se a gente for analisar fake news, não é só distribuída porque tem quem tem financiamento ilegal, Josias. Se a gente for ver, tem qualquer cidadão pode postar uma informação falsa sem necessariamente ter financiamento, você não acha? Não, nós estamos comparando jornalismo profissional com fake news. O Constantino agora acabou de falar, o New York Times elogiou o Fidel Castro, isso é jornalismo ou é assessoria de imprensa? O Constantino elogia aqui diariamente o Bolsonaro. Isso é jornalismo ou assessoria de imprensa? Então, é uma opinião do Constantino, mas ele está aqui, botando a cara, expressando a sua opinião. Você está comparando julgar. Eu não chamo isso de fake news. Fake news é, como dissemos, é uma coisa deliberada, algo que, de forma deliberada, a pessoa vai à rede social para ofender, para difamar, para cometer crimes. Isso é fake news. O jornalismo profissional é composto de vários departamentos. Você tem a notícia, o noticiário, você tem a página de opinião, você tem o editorial, que é onde o jornal expressa a sua opinião. Então, as pessoas vão ao jornal sabendo o que vão encontrar e sabem quem fez. Se o sujeito comete algum crime, algum erro, ele é responsabilizado por aquilo. Então, é diferente de você, na rede social, ocultamente, de forma anônima, sair atacando pessoas. Então, sim, preciso diferenciar as coisas. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Constantino. Eu acho mais grave quando vem justamente com um selo de pseudo-seriedade, de que é um jornal imparcial fazendo reportagem, não estou falando da área de comentários. O que nós estamos fazendo aqui é comentário, é análise. É outro jornal. A área de reportagem é eivada de filtro ideológico e de muitas vezes deturpação, mentira, escolha a dedo dos especialistas para corroborar uma tese e por aí vai. Como leitor, você tem todo o direito de fazer essa avaliação. Como leitor, você tem todo o direito de fazer essa avaliação e você vai comprar outro jornal com o qual você se identifique então mais. Então, estamos concluindo a mesma coisa. A credibilidade de grupos como Folha e companhia derreteu. Thaís. Não, eu só queria dar o mesmo conselho. Para de ler jornal, é simples assim. Agora, vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm, Constantino. Uma posição enviesada, uma ideologia que se deixa transparecer de uma reportagem, ou mesmo um erro, como o Josias falou, um repórter que erra, ele responde primeiro para o chefe dele, o chefe dele responde para o chefe dele, em último caso vai para o departamento jurídico, o repórter primeiro é demitido, depois o repórter responde um processo se ele mentiu. Essa é a diferença, existe responsabilidade, existe responsabilização, não é esse faroeste que eu acabei de falar, nordestinos voltem para casa, Jesus é travesti, peraí, né? Muito bem, gente. Tem a escrita da mulher do presidente que denota uma personalidade autoritária e por aí vai. Tem muita besteira também. E eu queria muito viver nesse país onde esses jornalistas que erraram tanto ao longo de tanto tempo, né, inclusive passando pano para o PT, fossem de alguma forma responsabilizados. A gente sabe que não é bem assim.